Olá pessoal, meu nome é Elias Marques e bem-vindo ao canal Queria Saber. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Magic the Gathering. É um jogo de cartas conhecido no mundo todo e que provavelmente você já teve algum amigo nerd que já jogou, você já viu jogando ou que tentou te ensinar a jogar. No jogo de cartas do Magic você é como se fosse um Planeswalker. Planeswalker, como diz a palavra, planes, planos, e o Walker é caminhante. Então, é como se você pudesse caminhar entre todos os planos. Mas não é qualquer pessoa que pode fazer isso. O que acontece? Para ele conseguir essa habilidade, ele tem que passar por uma experiência muito dramática, tem que ter uma emoção muito forte, seja uma alegria ou tristeza. Tem um termo na história que diz que basicamente ele acende a centelha. É como se desse uma treta enorme, aí ele vai lá e fica extremamente emotivo e consegue atingir um nível de poder que ele consegue viajar em múltiplos universos, mas é só ele. Então não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. No Magic você é como se fosse essa pessoa. Então você consegue basicamente controlar elfos, como se fosse um universo de elfos, consegue controlar humanos, goblins, e cada monstro desse é como se pertencessem a vários universos diferentes. Para explicar um pouco como começou a história do Magic, porque não foi assim do nada, para explicar como essa história começou, de onde é que surgiu, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, em mais ou menos 1991. O que acontece? A Wizard, que é a empresa atual do Magic, ela produzia jogos de tabuleiro, só que não era uma coisa muito grande. E ela produzia jogos de tabuleiro basicamente na casa, ou melhor, no porão da casa do proprietário da empresa. E esse proprietário chamava Peter Edgson. Então até que um dia chegou um cara chamado Richard Garfield e ele virou pro Peter e falou assim: cara, eu tô precisando da sua empresa para eu poder fazer um jogo, que eu tô interessado, eu tive uma ideia. E eu falei assim, acho que o jogo vai bombar. Só que o Peter virou e falou assim, cara, a gente produz jogo de tabuleiro, só que, pelo que você me explicou do jogo, não vai ter como. Porque a gente não tem tecnologia suficiente para produzir jogo assim. E o jogo que esse Peter queria lançar chamava Robo Rally. Não teve como lançar naquela época porque eles realmente não tinham como desenvolver uma tecnologia para alcançar a ideia que o Peter Edgson teve. E um dos grandes problemas era esse. Em 1991, o pessoal não tinha tanta tecnologia. Então, para fazer uma carta foil, provavelmente eles tinham que jogar glitter ou lantejola num pedaço de papel e recortar com a tesoura e te entregar. Mas então, o que aconteceu? Em contrapartida, o Peter Edgson ele virou e falou assim, Garfield, faz o seguinte, tenta produzir esse jogo de um jeito que as pessoas possam jogar de um jeito mais fácil. Tenta produzir o jogo para que a pessoa consiga jogar numa fila, enquanto ela espera para entrar em algum lugar, algum congresso. Você vira, conhece outra pessoa que joga, eles possam jogar na própria fila. Sendo assim, o Garfield virou e falou assim, beleza, tranquilo, vou voltar para casa e vou tentar resolver esse problema. Então ele voltou para a oficina dele e desenvolveu um jogo chamado Magic. O Garfield estava terminando o doutorado dele na Universidade da Pensilvânia. Então ele não tinha muito tempo para, vou dedicar aqui a esse jogo e tal, a essa ideia que eu tive. Então eles iam mudando as regras enquanto os jogadores de teste iam testando o jogo, para que desse tudo certo no dia do lançamento. O jogo Magic, então, foi estreado em 1993 e, assim, não teve como entregar tanta carta para tanta demanda. Só que mais tarde teve a necessidade de traduzir o jogo para italiano, francês, alemão e espanhol. E mais o tempo passou e o jogo foi crescendo ainda mais e o jogo teve que ser traduzido para japonês, português, russo, chinês tradicional, chinês simplificado e coreano. Atualmente foram contabilizados cerca de 12 milhões de jogadores oficiais de Magic. Isso fora aquele pessoal que compra só para jogar em casa. Em 2012 foi lançado um filme do Magic, um filme sem fins lucrativos, mas que fala muita coisa bacana que chama TAP, Max Game. Em 2004 foi lançada uma edição muito engraçada do Magic, eram basicamente cartas que mudavam totalmente a regra do jogo. Nessa edição lançaram a carta do Garfield, que foi o criador do jogo. Uma outra curiosidade sobre Magic é que existem cartas realmente caras no jogo, realmente caras mesmo. Quando você pensa, tem uma carta ali, uma carta só, ela custa quanto? 100 reais. Pô, 100 reais é muito dinheiro. 100 reais eu compro 5 decks diferentes pra jogar. Só que tem carta, só uma carta que custa 100, 200, 500, 1000, 5 mil, 10 mil. E existe uma carta no Magic que eu realmente não consigo entender. Ela chama Black Lotus. Você não encontra em lugar nenhum pra vender. Lugar nenhum, não sei, em qualquer loja não tem. Geralmente quem tem essa carta é só colecionador. E essa carta tá guardada em vidro com proteção, não sei o que. Ela é, assim, extremamente rara. O preço dela, da última vez que eu vi, tava cerca de 40 mil reais. Mas aí eu fui pesquisar na internet e vi um anúncio no eBay que estava encerrado. A carta foi vendida por 100 mil dólares. O próprio site já calcula e que deu mais ou menos 321 mil reais. Uma carta só.
Só uma delas. Um outro fato sobre Magic que deixa extremamente irritado, você não tem noção, é quando você tá lá de boa, aí você vai lá e faz a jogada. Você tá pensando aqui com as cartas, né? Pô, vou descer esse bicho, eu vou deixar ele mais forte e vou bater no cara. Na hora que você pensa em fazer, vou fazer isso, cara, em resposta, acaba o seu turno aqui agora, eu tô começando o meu de novo. Ou então, em resposta, você descarta a sua mão e pega mais 7 cartas. Em resposta, ele fala qualquer coisa, joga uma carta em japonês, que ele vira e fala assim, não, essa carta aqui tem um significado disso aqui e pronto. Isso não vale não, eu não aceito isso não. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido basicamente o que é Magic e um pouco da história também. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar, isso ajuda demais. Se você conhece algum amigo que joga Magic ou quer começar a jogar, recomende o vídeo pra ele, vai ser muito bacana. Espero que vocês tenham gostado e em resposta, até a próxima.